Após 16 anos no poder, uma das líderes mais longevas da Europa está fora. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, admitiu a derrota após uma vitória esmagadora do líder da oposição, Péter Magyar, e seu partido pró-União Europeia, TISA. Estamos diante de um possível terremoto político. Os primeiros resultados indicam maioria de 2/3, podendo dar à oposição poder para reescrever partes do sistema político da Hungria. Enquanto a Hungria se prepara para uma nova era, isso pode impactar Europa, Rússia, Estados Unidos e Israel. Joe Brown relata. Festa em Budapeste para Peter, liderada pelo possível secretário de Saúde, dançante. Às margens do rio Danúbio, milhares de húngaros se reuniram para testemunhar algo que não viam há 16 anos. Um novo primeiro-ministro. Nós conseguimos! Taizia e a Hungria venceram esta eleição. Não foi por pouco. Mas por muito. Na verdade, muito. Muito mesmo. O partido dos professores de Péter Magyar deve conquistar 138 cadeiras no Parlamento húngaro, superando as 133 necessárias para a maioria de 2/3. O Fidesz, partido do atual premier Viktor Orbán, tem só 55 cadeiras, perdendo quase 60% das que conquistou na eleição anterior. Orbán reconheceu a derrota para seu ex-colega do Fidesz, mas mantém esperança de voltar ao poder pela terceira vez. Vivemos anos difíceis e fáceis, belos e tristes. Mas há uma coisa que todos devem saber, aqui e em todo o país. Nós nunca vamos desistir. Nunca. 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 Ele nunca vai. Deixou o Fidesz 2024 após um desentendimento interno e ganhou popularidade ao focar em questões domésticas, como economia e saúde. A longa permanência de Orbán, marcada por acusações de corrupção, retrocesso democrático e recente estagnação económica, afastou eleitores que compareceram em números recordes. Quase 80% dos que podiam votar, votaram. Líderes mundiais, especialmente da União Europeia, felicitaram Magyar e esperam que ele seja mais favorável à Europa que seu antecessor. Vladimir Zelensky elogiou o novo líder, esperando que a Hungria não vete mais os empréstimos da União Europeia para seu país. Moscou, que já teve relação próxima com Orbán, espera manter bons laços com Budapeste, mas não parabenizou. A Hungria fez sua escolha. Os húngaros fizeram sua escolha e nós respeitamos essa escolha. Seguiremos mantendo contatos pragmáticos com a nova liderança da Hungria. Ouvimos declarações sobre a disposição para o diálogo. Naturalmente, isso seria benéfico tanto para Moscou quanto para Budapeste. Apesar das mensagens de apoio durante a campanha para Orbán, não houve declarações públicas nem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nem do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ambos esperando que Magyar seja tão próximo deles quanto Orbán era. Políticos israelenses apoiaram Magyar, comparando Orbán a Netanyahu e sugerindo que esses resultados podem se repetir em Israel este ano. Mas o que Magyar terá? Ele afirmou que vai revogar várias leis de Orbán e impor um limite de 2 mandatos. Talvez para a frustração de Netanyahu, ele afirmou que tentará voltar ao Tribunal Penal Internacional. Mas sua política externa será realmente tão diferente da do antecessor? O povo húngaro decidiu muitas coisas ontem. Ontem, o povo húngaro tomou muitas decisões. Talvez uma das mais importantes seja que o lugar da Hungria na Europa foi, é e será. O mundo vai observar e rezar por desfeitos diferentes. Certo, vamos chamar Gregor Ross, o diretor dos programas para a Europa, Rússia e Eurásia, do Chatham House, que está conosco de Londres. Quão grande é a mudança política que estamos vendo aqui? A vitória de Magyar marca um ponto de virada fundamental para a Hungria após 16 anos de Viktor Orbán? Obrigado por me receberem. Sim e não. O que aconteceu ontem foi nada menos do que uma vitória política gigantesca, de proporções históricas. Principalmente porque, na verdade, o partido TISA de Péter Magyar conseguiu conquistar mais cadeiras do que Viktor Orbán jamais conseguiu em seus 16 anos no poder. Só isso já foi um testemunho do sucesso de Magyar. E o sucesso foi medido pela sua capacidade de atrair eleitores de diferentes classes sociais, grupos, incluindo alguns eleitores antigos de Orbán. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para responder a sua pergunta corretamente, é que ele é uma figura interessante, Magyar. Ele não é um outsider. Ele é um ex-integrante do Fidesz. Ele começou sua carreira na galáxia de Viktor Orbán, chegou a se tornar um alto funcionário no Ministério das Relações Exteriores
e até entrou para o gabinete do primeiro-ministro há 10 anos. E só há 2 anos ele decidiu deixar o Fidesz diante do aumento dos escândalos de corrupção. E é interessante ver que no momento em que Magyar deixou o Fidesz e assumiu um pequeno partido de centro-direita, conhecido agora como TISA, as curvas começaram a se inverter e o Fidesz ficou abaixo do TISA. E Magyar conseguiu manter essa tendência desde então até ontem. Então haverá, e seu relatório afirmou claramente que haverá mudanças significativas, inclusive no setor de defesa. Podemos esperar que a Hungria cumpra a meta de 5% da OTAN e se torne um país membro mais ativo da OTAN. E, obviamente, pare de ser o obstáculo em Bruxelas. Nesse caso, acredito que Walbur Fritzl, da Eslováquia, pode acabar se sentindo muito sozinho nos corredores de Bruxelas, tentando lutar sozinho contra o príncipe Zelensky e o maior apoio europeu à Ucrânia. Por outro lado, Magyar é socialmente conservador. Isso também é o que conseguiu manter o apelo aos eleitores rurais que tradicionalmente apoiavam Orbán. E não se pode esperar uma revolução tão grande nesse sentido. Então eu diria que em algumas questões fundamentais, como o Estado de Direito, o controle sobre o judiciário e a mídia, e a reforma da Constituição, é possível ver mudanças. Em outros aspectos, como a política econômica, a presença da intervenção do Estado na economia, em alguns pontos da política externa, haverá algum tipo de continuidade. Qual é a sua opinião em relação ao Estado de Israel? Sabemos que Orbán tinha uma relação de trabalho muito, digamos, positiva com o primeiro-ministro israelense Netanyahu, semelhante à relação dele com Vladimir Putin e também com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que podemos esperar de Magyar? Acho que você pode esperar uma relação pragmática. Ele ainda vai se comprometer com o apoio à segurança de Israel, à integridade territorial e ao direito de Israel de existir, o que, hoje em dia, ainda é algo sobre o qual devemos falar, dado o nível de ameaça contra a própria existência de Israel. Por outro lado, de alguma forma, ele criou uma espécie de manual contra populistas. E se você olhar para a caracterização do que é um populista hoje, o primeiro-ministro israelense se encaixa na categoria de Orbán. A diferença agora é que o primeiro-ministro Netanyahu ainda é um bom populista, na medida em que ainda consegue perceber o que os eleitores querem. Parece que Orbán falhou nisso, e é por isso que ele fez uma das suas piores campanhas em 60 anos no poder. Certo. Bem, gostaria de agradecer muito por ter participado conosco. Muito interessante ouvir sua opinião sobre o que vai acontecer na Hungria após essa vitória histórica. Vamos ter que ver o que isso significa para a região como um todo. Muito obrigado mesmo.